paz do Senhor, soldados de Cristo, que Deus vos abençoe. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Anderson Santana. Hoje estaremos falando sobre a Torre de Babel. Numa cidade da planície de Sinar, é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e nela teve princípio o reino de Nimrod, provavelmente a primitiva sede de seu governo. Gênesis capítulo 10:10. Daqui por diante passa a chamar-se Babilônia. Ou seja, o nome de Babel passou a se chamar Babilônia. A Torre de Babel começou a ser edificada em seguida ao dilúvio, com o intuito de estabelecer um centro de renome e evitar um movimento disperso. Aquelas pessoas não queriam dispersar, não queriam se espalhar pela terra, eles queriam se manter ali junto e construir uma torre que alcançasse o céu. Algumas especulações acreditam que eles tinham esse intuito de construir essa torre tão alta que tocasse o céu. Alguns dizem que era para evitar um outro dilúvio catastrófico, outros dizem que eles queriam ter contatos com seres celestiais. Então fica aí para o pensamento de cada um, sem ferir o texto bíblico. Não havia pedras nem cal naquela planície de Sinar, de modo que tiveram de fazer tijolos para levantar uma torre e usar o betume em vez de cal. O betume era abundante na parte superior do rio, distante de cerca de 220 quilômetros aproximadamente. O plano dos edificadores não foi avante por causa de um castigo que imediatamente produziu espantosa variedade de dialetos que não mais se podiam entender, provocando uma dispersão das pessoas para regiões distantes. Daí lhe veio o nome de Babel, ou lugar do juízo de Deus. Para descrever esse acontecimento, os escritores hebreus escolheram a palavra Baal, que tem suas relações fonéticas com a palavra Babel. Essa confusão de línguas está registrada no meio de uma seção do livro de Gênesis, dedicada aos semitas, até e pode ser um incidente primitivo da história semítica, e não foi um fato da história universal. Podia ter originado dialetos entre os semitas somente, o que parece confirmado em Gênesis capítulo 11, verso 1. A confusão das línguas deu-se depois de constituída a família de Eber. Uma tradição duvidosa identifica a Torre de Babel com uma distância de cerca de 11 quilômetros do centro de Babilônia. Porém, se a torre prestou algum serviço depois da dispersão, é mais razoável supor que ela tenha se perpetuado no templo cônico ao norte do grande templo de Marduk, na cidade da Babilônia. Apesar de ter cessado a edificação, o local continuou a ser ocupado. Em anos posteriores, existiu ali uma grande comunidade. A Babilônia é bem conhecida, a Torre de Babel muito conhecida. Aqueles homens ali, depois de tentarem fazer algo que não agradou a Deus, veio a confusão de línguas e nenhum conseguia entender o outro. E ali foi parada aquela obra que estava sendo edificada. E o que entendemos com isso? Que quando nós não temos um entendimento entre pessoas, nada pode ser edificado. Bastou uma confusão de línguas para que aquele povo não entendesse um ao outro e cessasse aquela obra. Uma obra só vai para frente quando tem entendimento de um para o outro. Então fica aí, soldado, essa lição para você.